Eu quero fazer uma pergunta, ela é um pouco espinhosa, assim, se você não quiser entrar em muito detalhe. Você disse que chorou quando encontrou o Lula. É engraçado, aqui o PT ele tem uma feição muito sindical, Sim, sobretudo nesses municípios vizinhos daqui, São Bernardo, São Caetano, Santo André. no ABC, né? Isso, justamente. E no Nordeste, eu ouço você falando isso, eu já ouvi o Roberto Jefferson falando em entrevistas, eu já ouvi o Olavo falando que em alguns lugares ele disse que o Lula fazia até imposição de mãos. Uma coisa simbológica, né? Por que para aquele lado do Nordeste ele cativa tanto? Porque isso é uma coisa que já não é mais política, né? Eu não sei, eu quero perguntar para você, enquanto pernambucana, qual que é a sua visão a esse respeito? Olha, é uma pergunta espinhosa, mas não é uma pergunta muito difícil de responder. Porque os motivos, eles são muito, muito claros, assim, é muito objetivo, né? A gente tem é um povo que tem uma realidade muito humilde, né? Claro, você tem ali enfim, exceções à regra, como tudo na vida, mas é uma realidade muito humilde, é um povo que por muito tempo, e ainda hoje, né? É refém de política assistencialista, né? Um pessoal que vive muito em função desses programas de governo, né? Então, Bolsa Família, enfim. Hoje em dia, eu acho que só tem Bolsa Família, né? Mas antes eram várias bolsas, era Bolsa Escola, Bolsa não sei o que lá. O Bolsa Família foi a união de um Ele monte de englobou. bolsa, né? Isso, Algumas criações do Fernando Henrique, o Lula pegou, Isso. englobou, fez o Bolsa Família, eu que inventei, É tipo né? isso, Até exato. inclusive na época que eu gostava do Fernando Henrique ainda, né? Que eu ainda achava que o PSDB era de direita há muitos anos, mais de 10 anos atrás, eu li no A Soma e o Resto do Fernando Henrique, ele falava assim, o Lula se considera o grande fazedor de coisas, e dava como exemplo o Bolsa Família. Ele falava, o Bolsa Família nada mais é do que o auxílio gás, Isso, Bolsa Escola, Bolsa não sei o que lá, que virou Bolsa Família. Não foi criação do Lula, ele só pegou, fez um catadão, juntou e tá aqui. exato. É a E junção de é a vários junção. programas. E muitos vêm da era militar. Ah, é? Né? Sabia não. Sim, sim. Sim, sim, vem antes de Fernando Henrique Cardoso. Uhum. E Não ele sabia. também Muito fez as bom. modificações dele e o Lula também fez. Também pegou os méritos, né? É cada um que vai querer jogar, né? entendeu? Que vai querer sair com mas- mérito na história. Mas, enfim, então, o que acontece? Eu acho que tem sempre que a gente chega em período eleitoral, é muito comum a gente ver Eu não gosto de usar essa palavra porque é muito batida, mas, assim, rola, de fato, uma xenofobia da galera com relação ao pessoal do Nordeste, né? Então, assim, o Bolsonaro perdeu culpa do Nordeste. O Bolsonaro, quando teve a eleição lá, acirradíssima entre Dilma e Aécio, culpa do Nordeste. De fato, é uma responsabilidade que recai, sim, sobre nós, por uma questão lógica, né? Estatística, os números não deixam mentir, mas existe uma motivação para isso. E eu sempre falo, o povo nordestino não é cúmplice, é vítima desses programas. Essas pessoas votam no PT, endeusam o Lula. Claro, hoje em dia é um negócio até menos pior do que já foi. Hoje em dia acho que tem com toda essa mudança política que houve no país, né, essa, enfim, rachadura que aconteceu de fato, essa polarização, dá para se dizer, sem dúvida, que o PT não tem mais a força, o PT especificamente, Lula especificamente, não tem mais a força no Nordeste que tinha há um tempo atrás, mas ainda é muito forte. Né? E não é à toa que ele segue ganhando no Nordeste. E eu acho que esse é o ponto. Assim, essas pessoas são reféns dessas políticas assistencialistas. E é aquela máxima que a gente conhece, né? Você está ali alimentando essas pessoas, literalmente, no caso, e essas pessoas se sentem devedores. Elas se sentem amparadas, mas elas sentem como se devessem alguma coisa, né? Para o Lula, para o PT, para esses partidos e políticos de esquerda. Então, assim, bom, eles me dão uma bolsa que me permite sustentar a minha família, permite sustentar meu filho, botar comida na mesa, que é um fato, isso, né? Não tenho o que negar, né? Assim, a gente pode ter inúmeras críticas a essas políticas assistencialistas, eu tenho muitas, mas é fato que isso, de alguma forma, tira as pessoas de um estado de miserabilidade, e essas pessoas sentem uma gratidão. Então, não foi por essa razão que eu chorei quando vi o Lula, porque graças a Deus, assim, por mais que a minha realidade financeira, quando eu era criança, não fosse fácil, eu nunca passei necessidade, nunca passei fome, então minha família nunca dependeu de Bolsa Família ou Bolsa qualquer coisa.
A motivação para eu ter me emocionado quando vi o Lula era uma motivação muito mais ideológica, digamos assim, né? Mas eu sei que a realidade das outras pessoas naquela região é uma gratidão mesmo que eles têm, né? E assim, mérito do PT, tá? Mérito das campanhas petistas que são sempre imbatíveis, né? Nos últimos anos o PT teve muita dificuldade em fazer campanha política mesmo, assim, na prática, porque a coisa meio que rachou, né? Essa polarização evidenciou um outro lado ali. E antes era, como você falou, a disputa PT e PSDB, que são dois partidos de esquerda, ponto. PT limpinho é o PSDB, né? Exato. O PT que tomou banho, né? de sapatênis. Exato. Pulou, vai sapatênis. Exato. De polo. Então, o que acontece? Isso é mérito do PT, né? O PT sempre soube fazer campanha muito bem. E até hoje sabe, mas como eu falei, não é igual antes, obviamente, né? Até porque o marqueteiro, né, teve um triste fim aí. Mas o PT sempre soube fazer campanha. Então, trabalhar em cima disso, né? De que, olha só, vocês precisam manter o PT no poder, porque senão acabou o Bolsa Família e as pessoas vão morrer de fome, isso, aquilo, outro. Quando eu fui militante petista, eu não fui só militante ideologicamente, eu trabalhei de fato no PT, né? Trabalhei como voluntária. E eu trabalhava num grupo que organizava a militância que ia para a rua, distribuir material de campanha. Trabalhei em 2010 na campanha da Dilma. E um dos materiais que a gente distribuía era uma espécie de livrinho impresso, cheio de mentiras, que a gente contava para as pessoas. E uma delas era, olha, vai acabar o Bolsa Família, as pessoas vão morrer de fome. Enfim, também existem relatos de carros de som que passavam nas ruas do interior do Nordeste com essas ameaças. Olha, se você votar no candidato X, vai dar ruim, porque ele vai acabar com isso, vai acabar com aquilo. Então, imagina só, as pessoas estão ali vivendo numa realidade crítica, né? Um estado, muitas vezes, quase que de miserabilidade mesmo. Essas pessoas vivem com medo de perder o pouco que elas têm. Obviamente que elas vão continuar votando nesses caras. Obviamente que elas vão continuar dando ali, né, um voto de confiança, um aval. E aí esses caras renovam esses programas, né? Tá tudo certo. No final das contas, esse é o motivo principal. Né? Não são votos dados de forma ideológica. Não é um voto ideológico, é um voto quase que de sobrevivência para eles.